6h13. Esse é um tema bastante importante que nós vamos aprofundar a partir de agora aqui no CBN Campinas, porque tem uma pesquisa feita pela Unicamp falando sobre as causas do avanço da obesidade ao longo da história. Como você ouviu a própria especialista comentando na matéria da Fernanda, a obesidade é considerada uma epidemia global. Tá? Então nós temos problemas de obesidade muito graves, muito severos. Fiocruz aponta que a população brasileira com obesidade ou sobrepeso é de aproximadamente 56% dos adultos, sendo que deles 34% são obesos e 22% têm sobrepeso. Um estudo da Fundação também sugere que, com base nessas tendências atuais, quase metade dos adultos brasileiros, 48%, terá obesidade até 2024 e mais 27% terão sobrepeso. Assim, dentro de 20 anos, 3/4 dos adultos brasileiros terão obesidade ou sobrepeso. Os pesquisadores da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp apresentam meta-inflamação como uma nova teoria capaz de explicar o surgimento da doença, Aline. Exatamente, nós recebemos um deles agora para a entrevista aqui na CBN, o professor Mário José Abdala Saad, médico, pesquisador e professor universitário, membro titular da Academia Brasileira de Ciências, professor na Universidade de Campinas e também faz parte do Comitê Global de Diabetes. É o único representante do Brasil a compor o conselho de 10 membros. Muito bom dia, professor. Bem-vindo à CBN. Bom dia, obrigado pelo convite. Bom dia. Professor, então a gente queria falar um pouquinho sobre esse estudo que vocês publicaram. Dá para dizer então, né, esse estudo indica que essa predisposição genética é um fator determinante para o desenvolvimento da obesidade, sem desconsiderar, claro, o ambiente. Perfeito. Olha, certamente a obesidade tem um componente ambiental que é determinante, muito importante, tanto é que essa epidemia de obesidade que nós estamos vivenciando, ela se iniciou nos últimos 40 anos. Mas existe também um componente genético, porque você vai ver em diversas situações, as pessoas são expostas ao mesmo ambiente, mas algumas desenvolvem obesidade e outras não. Então o componente genético é um fato. E para entender esse componente genético, existem várias teorias tentando explicar por que um componente genético ficou adormecido muito tempo e agora, frente a um ambiente que vamos chamar assim obesogênico, faz aparecer obesidade. Nesse sentido, existiam hipóteses para dizer o seguinte: como a obesidade é muito prevalente hoje, vocês acabaram de dar números marcantes para isso, é fundamental dizer que é possível que os genes que hoje favorecem a obesidade tiveram alguma vantagem evolutiva, senão eles não se fixariam nessas populações, nossas populações que vivem hoje. E quais seriam essas vantagens evolutivas? Uma primeira teoria apareceu em 1962 dizendo o seguinte: é possível que genes que favorecessem o armazenamento de alimentos poderiam, hoje, no ambiente obesogênico, transformar os indivíduos em indivíduos com obesidade. Como é que seriam esses genes? Olha, se você voltar numa era pré-agricultura, há 10 mil anos para trás, os indivíduos tinham mais dificuldade de conseguir alimentos. Então, teria vantagem evolutiva quem tivesse mais capacidade para armazenar alimentos. O problema dessa teoria é que, essa teoria, aliás, ela é chamada do genótipo econômico. E essa teoria, ela encontrou uma aceitação, só que mais recentemente, com os novos estudos genéticos, mostrando que os genes da obesidade, na realidade não é um gene só, é um conjunto de genes, por isso que a gente diz que a doença é uma doença poligênica. Nesses genes que a gente conhece hoje, rarissimamente a gente encontra algum que favoreça o armazenamento de alimentos. Então essa teoria ficou um pouco enfraquecida.
Continuando, se vocês me permitem, claro. Eu continuo aqui dando a explicação. Vocês querem fazer alguma pergunta ou tá ok? Professor, eu queria perguntar se eu entendi direito. Então, as pessoas que têm esses genes, né, esse conjunto de genes, elas precisam fazer muito mais esforço para não desenvolver a doença da obesidade. Sem dúvida, Aline. Se a gente pensar em termos de conduta para as populações, o problema é que esses genes, eles variam de população para população e ainda não é uma coisa que a gente pode passar para a prática clínica. Isso aí ainda está em fase de pesquisa, a gente chama isso de risco poligênico para a obesidade, mas ele ainda não é um bom exame, mesmo que você gaste muito dinheiro para fazer isso, para determinar quem vai ter obesidade e quem não vai ter. A história da genética da obesidade ainda é uma coisa iniciante. No estudo, vocês pontuam também que existe essa relação entre o sistema imune e a obesidade, né? Que se você tem um sistema imune mais resistente, maiores são as chances de engordar. Como é que vocês identificaram isso? Isso, na realidade a gente vem trabalhando há 30 anos com a obesidade e diabetes. E nos interessou muito, a gente trabalhou já nos últimos 30 anos com a questão dessa relação entre inflamação e obesidade. Sempre ficou para a gente a ideia de que, à medida que aumenta o peso do indivíduo, ele começa a desenvolver fenômenos inflamatórios. Precisa deixar claro que é um fenômeno inflamatório que não tem repercussão clínica, ninguém vai ter febre, vai ficar vermelho, nada disso. Mas aquilo é uma inflamação silenciosa que vai ativar uma série de mecanismos que darão as complicações da obesidade. Por outro lado, nós vimos que animais que inflamam menos, estão geneticamente protegidos contra a inflamação, desenvolvem menos obesidade. Aí nós começamos a desenvolver a teoria inversa também, que essa inflamação subclínica, ela poderia favorecer a instalação da obesidade. E aí entrou essa teoria da meta-inflamação, porque qual que seria a vantagem evolutiva? Se a gente olhar historicamente, o que selecionou populações foram as epidemias. Então não tenha dúvida que, por exemplo, se olha a história da colonização da América, houve um extermínio de populações aqui, tanto no Peru quanto no México. Em 100 anos, depois que os espanhóis chegaram, essas populações baixaram em 90%. E isso aí foi consequência de epidemias que os nativos vivenciaram. E essa população nativa, hoje, tem mais facilidade para ganhar peso. Por quê? Porque os sobreviventes das epidemias, eles tinham um sistema imunológico mais robusto. Então, eles eram capazes de enfrentar as infecções das epidemias com uma resposta imunológica mais acentuada. Essa resposta imunológica mais acentuada é que hoje favorece o ganho de peso. O senhor acredita que na pandemia da Covid a gente também vivenciou uma situação similar? Sem dúvida. O problema é que a epidemia do século XXI, ela é muito diferente das epidemias que nós vivenciamos ao longo da história da humanidade. A epidemia do século XXI, ela conta com hospitais, com UTI, com vacinas. Então, o extermínio da população é muito menor. Nós tivemos uma mortalidade, graças à excelente assistência médica, às vacinas, eu diria muito pequeno, perto do que nós já vivenciamos há 100, 200, 300 anos atrás. Mas ela ainda deixa marcas que podem sugerir que a teoria esteja certa. Por exemplo, quem teve a Covid longa, que depois da Covid continua com alguns sintomas, o que a gente está observando é que são pessoas que têm uma tendência a ganhar um pouco mais de peso. São pessoas que têm uma resposta imunológica talvez um pouco mais acentuada. O senhor fala, né, dos tempos passados, cita epidemias passadas, inclusive. Como é que a pesquisa foi feita, professor, considerando, né, esses períodos anteriores também? Isso. Na realidade, nós desenvolvemos uma teoria com base nos dados que a gente tinha com pesquisas em animais. Então, na realidade, isso é uma teoria que está sendo lançada para ser debatida na comunidade científica. O que a gente quer é que ela seja debatida e, a partir dessa teoria, nós vamos
eu tenho impressão que vai facilitar um pouco o estudo da obesidade. Nós vamos começar a focar em genes que podem estar no sistema imune para investigar a genética da obesidade. O grande foco do estudo é esse, é colocar essa teoria da meta-inflamação em voga, e nós tivemos sucesso com isso, nós conseguimos publicar esse artigo na revista da Sociedade Americana de Endocrinologia. Então é um artigo que está já tendo uma repercussão internacional interessante. Eu acho que vai aumentar muito o debate dessa questão genética da obesidade. Uhum. Ou seja, então vocês já têm também os próximos passos para continuar com essa pesquisa. Exatamente. Mais um pontozinho que eu gostaria de comentar, Aline, é claro. Que mesmo que a gente esgote a questão do genoma humano, a gente não consegue esclarecer a genética da obesidade. E aí nós agregamos a isso a microbiota intestinal, que são as bactérias que nós temos no trato gastrointestinal. Sem estudar a genética dessas bactérias, porque essas bactérias que a gente tem no trato gastrointestinal, elas também têm um componente ambiental importante, dependendo da dieta que você faz. Você vai ter uma ou outra microbiota, mas existe uma transmissão que a gente chama de vertical. Dentro das famílias, essas microbiotas são transmitidas também. Então, a gente precisa agregar, vou chamar assim, a genética da microbiota, a genética humana, para a gente entender melhor a obesidade. Essa é a segunda proposta do estudo, e nós estamos chamando isso de genótipo estendido, que é o genótipo humano mais o genótipo da microbiota. Em resumo, genes humanos mais os genes da microbiota é que vão nos ajudar a entender melhor a obesidade. Então dá para a gente dizer, né, aliás, pedir para o senhor complementar como é que esse achado contribui, então, para o combate da doença daqui para frente. Pode contribuir. Perfeito. Eu acho que aí, se a gente entender a genética melhor, a gente pode, no futuro, desenvolver exames mais precisos e de acessos a grande parte da população que possam predizer os indivíduos que têm chance maior ou menor de obesidade, como foi a primeira pergunta que você fez, muito importante essa pergunta. Se a gente conseguir identificar isso no genoma humano, nós vamos facilitar de colocar esses indivíduos para evitar, prevenir que se instale, que esses indivíduos tenham a obesidade. E mais, nós vamos precisar estudar também a microbiota, e aí sim, juntando a genética humana com a genética da microbiota, nós vamos ter condição de prever melhor quais são os indivíduos que terão mais chance de desenvolver a obesidade. Muito bem, professor. Reforça para a gente, por gentileza, as pessoas que se interessarem em ler o artigo, onde é que elas podem encontrar? Esse artigo foi publicado na melhor revista de endocrinologia da Sociedade Americana de Endocrinologia, e a revista se chama Endocrine Reviews. O artigo está publicado lá, e no site da Unicamp tem um resumo do artigo. Eu acho que tem um site que a gente consegue acessar a revista a partir desse site também. Eu posso depois deixar, nós temos um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Obesidade e Diabetes, as pessoas podem acessar isso. Eu vou deixar esse artigo aberto para quem se interessar em ler esse artigo. Eu acho que, pelo menos é uma leitura interessante, que faz uma abordagem, eu diria, darwiniano da obesidade. Ô, professor, nós temos aqui a pergunta do Derivaldo. O Derivaldo, ele é atleta, né? O Derivaldo, nosso ouvinte já de muitos anos, ele é atleta, corredor, treina todos os dias, e aí diz aqui que fica meio triste quando convida pessoas a fazer a prática da atividade física, e que muitas vezes eles são considerados chatos, né? Portanto, insistir para que as pessoas façam a atividade física. Aí ele pergunta aqui, o que fazer para motivar essas pessoas? Aí ele dá parabéns pela entrevista, né? E aí eu emendo nessa pergunta falando dessa questão genética que está sendo estudada. Dá para dizer que existe uma predisposição genética a gostar de academia? E aí eu coloco gostar entre aspas? Olha, Felipe, pergunta... Aparentemente pode ser uma pergunta inocente, mas ela é muito relevante. Eu vou te dizer por quê. Existe sim essa predisposição genética, não é bem conhecida, mas eu vou mais longe. Não fez parte da pergunta, mas eu vou dizer.
Existe um estudo publicado há 2 anos que mostrou que, dependendo da microbiota que você tem no seu trato gastrointestinal, você tem mais ou menos disposição para fazer atividade física. Olha que coisa interessante. Como que nós estamos agora entendendo mais a microbiota e como a microbiota faz parte do funcionamento do organismo. Quer dizer, o indivíduo que não gosta de fazer academia, não é só uma questão de não ter força de vontade. Tem outras coisas envolvidas aí que nós precisamos ajudar a entender. Hoje, o que a gente pode fazer é tentar motivar cada vez mais esses indivíduos, mostrando os grandes benefícios que eles vão ter, porque eu não tenho dúvida que o exercício físico é não só uma coisa que previne a obesidade, como ele previne uma série de doenças. Voltando na história da evolução, nossos ancestrais tinham muito mais atividade física do que nós temos hoje. Então, nosso organismo foi feito para se exercitar. As pessoas antigamente, à procura de alimentos com caça e coleta, eles tinham que andar às vezes 10, 15 quilômetros por dia. Então, nós fomos feitos para fazer exercício físico. Nós fomos nos acomodando e isso contribui para essa prevalência de obesidade. Perfeito. Mário José Abdala Saad é médico, pesquisador e professor universitário, membro titular da Academia Brasileira de